paz, estamos iniciando mais um programa História da Gente. Mais uma história bacana, mais uma história de Deus. E hoje não é diferente. Eu queria te pedir aí que você curtisse aí o canal aí, deixar seus comentários, compartilhasse o vídeo. Você que está assistindo o programa aí sentado na cadeirinha, liga para o amigo, liga para todos aí e peça para conhecer essa história hoje maravilhosa desse casal lindo. O nosso querido pastor Alexandre e a nossa querida pastora Luciene. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Olha o sorriso, olha que alegria. Tudo bem, bom dia, Cris, bom dia a todos. Estamos bem, graças a Deus. E aí, como é que você manda? Manda, Cris, estamos aí na luta, né, do dia a dia, graças a Deus. Estamos aí pelo melhor do que mereço, né, que eu sempre falo isso para os amigos, né, que nós estamos pela misericórdia de Deus, né, caminhando em nossa luta do dia a dia. Estamos aí na presença do Senhor. Pastora Lu, da onde veio a pastora Lu, hein? Qual que é a infância? Tem cara, ela tem cara de ter sido aquela menina que não foi tão fácil não, viu? Tacava pedra até na lua, vamos ver. Vai lá, pastora. Bom, Cris, a minha infância falou tudo. Eu era uma pessoa terrível, né? E eu era uma pessoa que brigava com todo mundo, né? Era uma pessoa que... Pensa numa pessoa que tentou matar os irmãos. Misericórdia. Fui eu. Né? Eu queria matar meus irmãos e sempre falava com minha mãe assim, olha, o dia que a senhora sair para trabalhar, a senhora vai encontrar ou um no cemitério ou um no hospital. Porque eu odeio meus irmãos, eu não quero saber dos meus irmãos. E eu brigava com todo mundo na rua, né? E toda vez minha mãe me chamando a atenção, me batendo, meu pai ficava assim, essa menina é pior que homem. O homem que era para estar dentro de casa, fica dentro de casa, que era para estar na rua, a outra na outra fica brigando com os outros no meio da rua. Então era terrível. Eu era, até os meus 10, 11, 12 anos, eu era terrível. E de onde vem esse ódio, né? Que tinha um ódio, querer matar. De onde vem isso? Ô, Cris, engraçado que eu era uma pessoa, eu era revoltada mesmo, sabe? Eu era uma pessoa revoltada. E eu lembro que minha mãe falava assim, você era a ovelha negra da família. Eu nem sei por que eu te tive. Né? Aí eu falava assim com ela, eu também não gosto da senhora. Então eu brigava muito com minha mãe por causa disso. E eu já era mais amiga do meu pai, gostava mais do meu pai, né? E eu comecei depois, com meus 15, 16, 17 anos, que eu comecei a ter mais amor pela minha mãe, né? Pela minha mãe. Mas você teve um espírito de rejeição, sim? Você acredita nisso? Eu acredito que sim. Eu achava que minha mãe gostava mais dos meus irmãos do que de mim. Você tinha outras irmãs? Sim, tenho a Lucimeire, o Cristiano e o Tiago, né? Então, assim, eu achava que... É tanto que quando minha mãe teve a Lucimeire, eu era uma pessoa que, você vê, eu sou diferença 5 anos mais velha que ela. Não, 5 é. 5 anos. 5 anos. Então, o que acontece? Quando a minha irmã nasceu, eu já queria tudo que minha mãe comprasse para ela, tinha que comprar para mim de novo. Mamadeira, bico, tudo de novo. E eu sentava no travesseiro para matar ela, que eu não queria ter ela, com a minha irmã. Então, eu era uma pessoa muito revoltada. Né? Só que aí Jesus entra, né, gente? Faz um milagre. Amém, nós vamos chegar nessa... E você também teve uma infância desse jeito aí, querer matar os irmãos? Como é que foi? Não, Cris, eu venho de uma família, eu sou natural de São Paulo, né, de Diadema. Eu sou o único homem meio de 6 mulheres. E para mim foi assim, uma infância legal, né? Teve as dificuldades, né, por causa dos meus pais, porque eu sou filho de imigrante nordestino, né? E teve toda essa dificuldade, assim, eu fui criado das minhas irmãs e eu tive carinho da parte delas, dos meus pais também. E a única diferença é que eu cresci um pouco revoltado também, um certo período da minha vida. Até mais ou menos a idade, as coisas quase batem igual junto com dela, por isso que Deus nos uniu, né? Sobre essa questão. A minha revolta, às vezes, que eu tinha com a minha mãe, depois que ela veio me explicar, quando eu vim ter um pouco de entendimento, minha mãe comprava roupa para minhas irmãs. Primeiro. Aí um dia ela me explicou, meu filho, aí eu me sentia meio desprezado, e as pessoas diziam assim, nossa, ele é o único homem dessas mulheres, então deve ser muito bajulado. Não, muito pelo contrário. Eu não tive essa questão. Aí a questão das minhas irmãs, que minha mãe explicou para mim, que eu pude entender. Olha, meu filho, eu compro roupa para elas primeiro, porque elas são mais mulheres. E às vezes você fica por último, não é porque eu te desprezo. Aí que eu vim ter um certo entendimento. Mas graças a Deus eu cresci num lar abençoado, né? Teve algumas dificuldades com meus pais, né? A dificuldade que tinha sobre meus pais era a questão de mudança.
Eu passava um período na escola, às vezes era 8 meses, 6 meses numa escola, porque meus pais mudavam muito de um bairro para o outro lá em São Paulo. E não tive um estudo, né, adequado, assim, por causa dessa falha. E muitas vezes hoje eu procuro fazer ao contrário, eu passo isso para minhas filhas, assim, olha, Lu, nós temos que criar raiz e criar nossas filhas de uma forma diferente, que eu não quero que minhas filhas passem o que eu passei. Então hoje em dia, sem estudo, eu incentivo elas a estudarem, né, porque quem estuda tem mais oportunidade na vida, não é verdade? Então, todas essas coisas que eu passei na infância, eu procuro deixar para trás e viver um novo Alexandre, né? Porque a partir do momento que eu aceitei Jesus, eu vi que ele realmente transformou. E quando Deus entrou na minha vida, ele mudou da água para o vinho. Eu pude ver isso. Bem, eu tenho uma história sua aí, que eu fiquei sabendo, que você ficava ali no escritório frente da casa dela e de olho, né? Eu acho que o primeiro alvo não era ela, não. Não. Eu sei mais ou menos da história que o alvo é ela que tentou ajudar e acabou sendo ajudada. Como é que é esse alvo aí? Conta aí. Primeiramente, eu conheci a irmã dela, a Lucimeire, né? Aí ficamos um tempinho, foi uma coisa passageira. Aí tivemos um relacionamento ali e tal, foi curto, mas né, aí não foi adiante. E por fim, para chegar nela, que nem você falou, foi difícil. Porque ela era temperamental e aquela coisa. Então, assim, como é que eu vou chegar perto dessa morena? Eu ia chegar perto de uma, agora como é que eu chego perto da outra? Mas para amizade, né? E por fim foi com curso, foi que eu consegui chegar e fazer amizade com ela. Se tornou uma minha melhor amiga, né? E algumas coisas que ela estava passando no relacionamento com os pais, sobre separação, eu também estava passando. Então ela me dava apoio, eu dava apoio para ela. E algumas situações, quando meu relacionamento com a irmã dela não foi à frente, viramos amigos, ela ajudava a eu ficar com algumas paqueras que surgia. Gente do céu, como é ela que era, é isso? Ela era o cupido, né? Eu era cupido dele. Apareceu uma colega minha que estava doida com ele. Ela disse, eu te ajudo. Aí eu jogava ela para ele e falava assim, vai lá. Aí eu falava assim, ó amigo, fulano de tal tá querendo ficar com você, querendo namorar com você, e assim foi. Aí até com o tempo deu uma confusão, que ele não queria saber de mais paquera, não queria saber de mais nada. E foi onde que começou ele criar um sentimento por mim. E onde que veio tudo à tona, né? Aí eu comecei também a gostar dele. Só que a gente foi olhar, tudo era um processo e tudo tem um propósito. Esse relacionamento nosso veio um propósito de Deus. Vocês acreditam, por exemplo, você contou que você era temperamental, que você não gostava dos seus irmãos, porque você não tinha amizade. Você pode entender que Deus colocou no meio de vocês uma amizade para vocês se respeitarem, serem amigos, para depois vir um sentimento? Sim, eu creio nisso. É verdade. Deus, ele trabalha de uma forma que nós não entendemos. E engraçado, Cris, que eu não era cristã. Ele já veio de um lar cristão, e eu não. O lar que eu vinha de catolicismo e espiritismo, que a minha família toda é disso, espiritismo e catolicismo. E eu creio, é tanto que no dia do nosso casamento, né? Quando nós casamos, a minha aliança sumiu na porta da igreja. Na verdade, e nós roubaram a casamos aliança, né? na igreja católica, né? Porque eu era católica, aquela coisa, minha mãe. E eu creio que tudo foi propósito de Deus. Nossa amizade, né? E o nosso relacionamento. E uma pessoa assim que... Hoje eu louvo e agradeço a Deus. Porque se não fosse por Deus e por Ele, eu não estava na presença de Deus. Porque eu vim conhecer Cristo através dele. Quando eu casei, fui embora para Pernambuco. Foi lá onde que eu comecei a passar os processos que nós contamos aqui a vez. Do lixo, todos os processos. Essa história do lixo. Casaram, foram para Pernambuco. E aí, como é que foi essa saída de Belo Horizonte para começar uma vida em Pernambuco? Como é que foi isso? É que no caso, eu, né, acabei vindo para cá e, por exemplo, foi todo aquele processo, né, de namoro, noivado, casamento. E hoje em dia está difícil de ver isso, né? O pai dela, eu lembro que quando eu fui pedir ela em namoro, o pai dela perguntou, quem é esse rapaz que quer namorar com a minha filha? E eu fui lá para... Como ele tinha saído de casa na época, ele era pai. Então eu tinha que pedir para ele. Eu pedi primeiro para a mãe, depois ele veio um dia lá na casa dela e sentou ela no meio, o pai dela na ponta do sofá e eu na outra ponta. Ele perguntou, Luciana, é esse mesmo que você quer namorar? Eu disse, sim, pai, é isso mesmo. E ele perguntou para mim, qual é a sua pretensão com a minha filha? Eu pretendo namorar, noivar e casar com ela. E é onde veio esse processo. Casei, eu longe dos meus pais, uma mãe de um amigo meu, vizinho da gente lá, ela que entrou no casamento, no lugar da minha mãe, que minha mãe não pôde vir, que estava doente. Então eu casei de uma forma assim que eu não queria na época, né? Eu queria casar assim no civil e pronto.
Como eu vim de uma criação evangélica, né, que na linguagem que a gente usava muito, num berço evangélico, e a família católica, a mãe dela falou, olha, minha filha não sai daqui sem casar. Você vai ter que entrar na igreja com ela. Eu até brincalhão na época, assim, não, eu entro e saio com ela na igreja. Não, eu quero que ela entre de Zé e Grinalda. E casei na igreja católica, né? Assim, bem dizer, obrigado, vamos dizer assim. Mas fiz tudo conforme os pais queriam. Aí nós fomos para lá. Aí fomos para Recife, morei lá um tempo com meus pais, durante 2 anos e 7 meses com ela. E realmente ela falou comigo, o que ela falou, ela cumpriu. Olha, eu estou com você. Eu falei com ela, hoje eu trabalho de servente. Se eu comer farinha pura, você vai comer farinha pura? Vou. Você vai morar debaixo do viaduto, se for possível, moro onde você quiser. E ela realmente deixou família, deixou tradição, deixou tudo e foi morar comigo em Pernambuco. Veio as dificuldades, lá por ser um lugar muito de turismo, a área que eu trabalho, que é a construção civil, é pouca, né? É muita gente para pouco trabalho. E aí veio as dificuldades. Meu tio Marcos, que eu agradeço muito pela vida dele, né? Que ele mora lá, ele tem um ferro velho até hoje, esse ferro velho. Então foi ali que nós fomos tirar nosso sustento. E ali eu pegava uma carroça, andava 1 quilômetro mais ou menos de areia, o lugar era arenoso, né? Ela ia comigo pro lixão, que era mais ou menos 1 quilômetro do ferro velho. Como é que é isso? Você criado em casa, com tudo, e de repente você vai morar e ter que trabalhar no lixão. Como é que é isso? Quebrou orgulho? Isso. Foi para se quebrar Isso orgulho. é para ser quebrado orgulho, arrogância, prepotência, achismo. Porque era uma pessoa assim, eu era muito arrogante. Com minha família, com os pais, com todo mundo. Né? A pessoa já era tão revoltada que eu cheguei a bater no meu pai. Né? Batia no meu pai. Então era uma pessoa assim, que eu não queria saber, eu não gostava, eu falava que fiquei 2 anos dentro de casa, morando com pai e mãe, sem conversar. Então eu creio que isso foi uma forma de, o Senhor falou assim, eu vou tirar, e eu não conhecia a palavra. Hoje eu vejo isso como um testemunho na minha vida. O Senhor me arrancou do meio dos meus, me levou para longe. Para quê? Para tratar o meu caráter, tratar o meu eu, o meu achismo. Porque às vezes Deus faz isso, pastor Cris. Às vezes o Senhor, Ele tira a gente até do meio dos nossos, da nossa parentela. Para quê? Para tratar caráter. Para tratar o nosso orgulho. E eu era uma pessoa muito orgulho, arrogante. Então, aí eu fui para lá. E quando eu me vi numa casa primeiro, sem porta e sem janela, e você morando numa casa onde você tinha tudo, você vai para um lugar e mora numa casa sem porta e sem janela, você já fica assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Mas eu dei a minha palavra, porque quando eu casei eu falei, até o fim. Eu estou com você até o fim. Sempre falei isso com meu esposo. Então a gente ia, a gente catava papelão, né amor? 10 quilos de papelão, garrafa PET. No final do dia a gente vendia, às vezes não dava nem R$2, R$3. E a gente já depois com a menina. Então minha menina tomava, a gente pegava Yakult, Danoninho, iogurte, vencido de 3, 4 meses de validade. Ela tomava, nós tomávamos. Pegava carne, aquelas carnes já com varejeira em cima, podre, você tirava aquela parte e jogava fora. E o resto da carne você ferventar para comer. Por quê? Para você não passar fome. Pegava fralda descartável ali no lixo, né? Punha para coisa, limpava para tentar pôr na minha filha. Então a gente passando muita coisa. Mas eu fui ver que tudo era tratamento. Porque eu me converti, foi em Pernambuco. Foi dia 23 de agosto de 99. Eu me converti, eu entreguei, eu nem falo que eu aceitei Jesus, ele que me aceitou, né? Que é a forma mais correta de se dizer. E depois disso fez esse processo. Na minha vida e na vida dele, no lixo, fora as outras coisas que não vivi muita coisa naquele lugar. E hoje eu falo que é um testemunho, hoje eu falo que eu agradeço ao Senhor. Falei, Jesus, obrigado pelo processo. Essa minha filha mesmo é de uma anemia profunda, desidratação, desnutrição, deu sarna, os bichinhos comiam a cabecinha, as perninhas dela. Então assim, e nós ali no processo. Mas eu não larguei ele. Porque eu sempre falei com ele, o meu casamento com você vai até o fim. A glória de Deus, nós vamos fazer 24 anos. Né, de casados, para a glória de Deus. É fácil? Não. Para chegar até onde nós chegamos? Não. É tanto que quando nós, antes de ter nossa casa própria hoje, que Deus, 17 anos depois de uma promessa, Ele me cumpriu, a gente moramos de favor, não só na casa da minha mãe, depois que nós saímos, fomos para o Horto, aqui para o Horto mesmo, e moramos numa casa de favor. É tanto, sabe o que é você tomar banho, dar descarga, e as fezes, o esgoto subir junto naquele banheiro, e você ter que pôr tijolo, para você tomar banho, para não se contaminar e nem suas filhas se contaminarem? Era eu e ele e minhas filhas. E depois você pegar a par e pegar aquelas fezes, aquelas bolsas que você tem que jogar dentro de uma lata para jogar fora. Esse foi o processo que eu passei. Hoje, eu falo que hoje eu estou no paraíso.
E hoje eu só agradeço a Deus por todos os processos que eu já passei. É muita coisa que eu já vivi. E tenho vivido até hoje. Você acha que o amor de vocês fortaleceu nessa dificuldade? Porque uma coisa é você ser amiga, né, e ser cupida. Primeira vez que eu vejo o cupido ser pego pelo cliente. E aí, você vê realmente o amor surgindo nessa dificuldade? Sim, demais. Eu vejo porque eu falo todos os dias, eu falo até com ele, falo, amor, se não é Deus e você na minha vida, eu acho que eu não suportaria tanto processo que eu já passei na vida. Não suportaria. Eu acho que nem aqui eu estaria. Porque eu falo que ele é meu escudo, é meu protetor, depois de Deus. Né? Eu falo que ele é o meu guarda, porque todos os processos que eu já passei na vida e passo, ele sempre está comigo. Em todos, eu posso passar o que for. Em ministério, em guerras em ministério, com família, com tudo, ele sempre está comigo. E ele que me ajuda, ele que me dá, é igual a irmã falou ali, né? Tem que ter um apoio do lado. Porque se a gente não tiver, a gente não consegue. Nada contra os casais hoje, que cada um... Eu tenho uma crítica, que muita gente fala assim, eu vou casar, mas antes de eu casar eu vou fazer minha faculdade, vou comprar meu carro, vou comprar meu apartamento, vou ter minha vida financeira estabilizada. Pronto, a minha. Nada contra quem pensa isso, mas eu tenho minhas divergências sobre isso. Eu acredito que o casamento, quando ele é construído... Porque a hora que tem a primeira briga, o carro é meu, o apartamento é minha, é meu. Mas quando se cria tudo junto, você pensa duas vezes antes de falar, é meu, é nosso. Né? É nosso. As pessoas estão construindo um alicerce em cima de bens. E o maior alicerce que nós temos em nossas vidas, primeiramente, é Jesus Cristo. Ele é a terceira corda para nossas vidas. Porque se for de uma dobra, ela quebra. Se for de duas, tem a dificuldade de quebrar. E com três, é difícil. Entendeu? Então as pessoas têm que ter o amor, que é a base de tudo. Se não tiver amor, respeito. Entendeu? Então é isso, onde que, infelizmente, hoje em dia, é que eu te falei sobre aquela questão de pedir namoro, hoje em dia você não vê isso mais hoje. É muito difícil. Você vê um rapaz pedir a moça em namoro, em casamento. Então o relacionamento, ele tem que começar aos poucos. Tudo que você conquistar, você está somando junto com aquela pessoa. Você não está fazendo só. E nós passamos por esse processo também, porque ela era difícil, até em questão de bens, ela teve esse processo. O meu dinheiro eu faço o que eu bem quiser. O dinheiro é meu, então eu vou fazer o que eu fazia quando era solteiro. Eu vou usar meu dinheiro para me vestir bem, que eu sempre gostei de me vestir bem. E aí foi que ela começou a atinar, não, eu vou construir junto com ele. Então, aí o que ela faz hoje em dia? É o tio da cor, nada obrigado. A palavra de Deus fala, nem por força, nem por violência, também é em nossa vida. Hoje em dia ela fala assim, amor, eu tenho R$1.000, o que vamos fazer? Antes não, era o contrário. O dinheiro é meu, eu vou comprar o que eu quiser, eu vou para o shopping fazer o que eu bem quiser com o meu dinheiro. Não, hoje é diferente, porque ela viu. Então a vida, ela é construtiva, um relacionamento a dois. É aos poucos. Tudo que você conquistar, mais simples que seja, você se alegrar junto com o outro. Às então, vezes, quando eu vou ministrar em alguma igreja, eles me dão uma oferta, a primeira coisa que eu faço, eu tiro o dízimo daquela oferta que eu ganho, e depois sento com meu esposo e falo, amor, o que é que nós vamos fazer? E o que está faltando dentro de casa para fazer, para comprar? Às vezes ele fala, não, compra uma roupa para você, fazer alguma coisa. Eu falo, não, eu quero fazer para casa, porque eu, você e minha filha. Então hoje é assim. Eu vejo vocês dois, são um casal espelho mesmo, né? Ela é sua servente, pedreiro sua também. Como é que é? Às vezes eles estão fazendo ó, viu, gente? Vocês estão assistindo? Aí tá os dois lá, ela está fazendo rejunte. Eu pinto lá também. Como é que é isso? É muito bom. Ele que te ensinou? Sim, ele mesmo. A minha mãe sempre foi contra disso. É homem que tem que trabalhar disso, não é mulher não. Aí eu ficava assim, mãe, para me ajudar meu esposo, para acabar logo, para ele pegar o dinheiro, eu vou. E ele começou a me ensinar. Eu comecei por rejunte. Ele me levava para trabalhar com ele, eu fazia os rejuntes. Aí limpava tudo, ajeitava. Depois, com o tempo, ele me ensinou a emassar. Hoje eu já emasso parede, hoje eu já pinto igual ele. Gente. Né? Dou primeira mão, retoca, ele vem com a segunda mão. E às vezes eu saio, às vezes quando o serviço está muito assim, ele, amor, amanhã você pode ir comigo, eu vou. Eu deixo as minhas lá em casa, só estou indo trabalhar com seu pai. E é uma coisa que me ajuda muito. Hoje eu falo, gente, lá em casa mesmo, eu que ajudei a bater laje, eu que ajudei a amassar os quadros das meninas, é a gente que faz.
Que bênção, gente. E aí, rapaz? Você não precisa servir, não. Você não precisa, não. Com certeza. E é isso aí, o relacionamento é isso. É os dois crescendo juntos. Então, eu aprendi muito, viu, Cris? Eu falo assim que hoje eu sou vencedor. Porque eu recebi palavra de maldição da parte do meu pai, famílias, pessoas que não acreditavam em mim. Eu poderia ser uma pessoa na sociedade aí, um marginal, eu já não estava na terra mais. Mas hoje em dia eu sou um vencedor, que eu vim para cá só com 3 peças de roupa. E hoje eu tenho minha casa, graças a Deus, com luta, com dificuldade, né, com minha família que Deus me ajudou a constituir. E eu estou aí. Hoje eu sou um vencedor, eu posso dizer isso, em Cristo Jesus. Conta para nós baixinho aqui, para ninguém ouvir, né? Como é que é dizer eu te amo depois de 24 anos? É maravilhoso. Eu falo com toda firmeza. Eu falo com ela desde o início. Às vezes eu estou longe, assim, eu tenho que dormir um dia na obra, às vezes, para adiantar um serviço. Um dia que eu passo fora dela, eu falo, amor, eu tô com saudade de você. Amor, eu tô... Como é que você tá? Como é que você tá aí? A gente sente falta um do outro. A gente sente falta. Porque... Igual eu falo assim, eu falei que Deus não... A palavra do Senhor fala que Ele não une casal, Ele une propósito. E hoje eu vejo o propósito em tudo na minha vida que o Senhor fez, né? E hoje o propósito está aí, eu e meu esposo, hoje estamos aí firmes no ministério, né? Nossas filhas, e estamos progredindo para a glória de Deus. Nós participamos de um acampamento agora, aí o senhor falou assim que todo dia ele deixa um bilhetinho assim, na casa dele antes de sair, eu te amo, cheio de bilhetinho na casa, leva café na cama para a mulher. Aí a minha esposa, eu brinco muito, né? Vocês já viram. A minha esposa falou, Cris, você tem que trazer o café na cama para mim também. Eu falei, poxa, mas eu já sou um café. E sou forte ainda. Né? Você é fora do sério. E assim, tem que ter brincadeira no casamento, né? Sim, com certeza. O marido muito sério, a mulher não... Ele brinca muito? Não, demais. Tem hora que eu falo em casa assim, eu tenho 3 crianças dentro de casa. Uai. 3 crianças. Não é possível. Mas brinca mesmo. Mas uma parte é boa. Porque ele quebra, às vezes eu estou meio assim, tensa. Às vezes vem alguns problemas, não só do ministério, ou então dentro de casa mesmo. Às vezes eu estou meio tensa, ele chega, ele brinca, ele fala algumas coisas para descontrair, né? Para quebrar aquele gelo, aquela tensão que eu estou. Aí às vezes eu até esqueço dos problemas. Aí, então, e detalhe, né? Porque ele sempre falou comigo, amor, problema de igreja fica na igreja. O de casa fica dentro de casa. A gente nunca pode trazer problema lá de fora, de família, de igreja, para dentro do nosso lar e para o nosso leito. Ali, o nosso leito é algo sagrado. Entre eu, você e Deus, é sagrado. Então assim, é onde eu comecei a entender muitas coisas, né? Hoje, se eu tiver com algum problema de igreja, eu deixo lá, nem converso, eu chego, eu deixo lá na porta, assim, não falo nada com meu esposo. E tento nem pensar mais no problema. Aí, outro dia, quando ele estiver bem, com isso, amor, aconteceu isso no ministério, está acontecendo isso na minha família, problema, até do lado da família dele. Eu evito de comentar, porque assim, não, o momento é nós dois, eu não quero nem saber de problema de família, cada um que arrumou seus problemas fica lá. Depois a gente tenta se resolver, né, com a família, porque quando você está ali no seu leito conjugal, às vezes igual ele fica dias trabalhando, passa o dia fora. E eu também tenho os afazeres, né, não trabalho fora, porque eu vivo mais da obra. Então assim, mas eu tenho as minhas coisas. Pô, quando ele chegar, eu tenho que saber como é que tá, amor, como é que foi seu dia? É toda coisa, amor, como é que tá seu dia? E aí, seu serviço foi bom? E eu sempre em casa, intercedendo. Deus cuida do meu esposo. Amém. Livra ele do mal, livra da inveja, livra ele de queda. Então, é assim que a gente faz. Né? E assim, onde nós estamos sobrevivendo. Amém. Tá vendo? Estou tendo uma aula que vai, toda vez que você vai tentar sair e o seu sapato está escondido, ele está atrás da máquina. Que eu ponho. Ficou lá em casa uns dias, viu como é que a gente é lá em casa, é um clima de zoação. Eu tenho um menino lá, o Juninho. É impressionante. Os pais têm que ter amizade com os filhos, né? A amizade, a liberdade. Eu vi o testemunho da irmã ali sobre filhos. Eu, assim, na infância, não tive muito carinho de pai e mãe. Minha mãe era carinhosa, só que meu pai, que nem ela falou, meu pai ele era muito severo. Eu louvo e agradeço a Deus, se ele não fosse firme comigo, eu não seria o homem que eu sou hoje. Então, o nosso caráter é forjado desde de berço. Se você der mole para os filhos, vamos dar um exemplo assim, ele fica naquele comodismo, fica na zona de conforto e não toma iniciativa para as coisas. Eu vejo muitos exemplos aí fora. Então, as minhas filhas, eu brinco com elas, eu dou carinho, às vezes eu cobro também. Um dia está, seu pai, não sei o que, gente, sai desse celular um pouco. Ah, pai, que olha, estou falando para vocês porque eu tive meu pai não deu carinho para a gente.
Então eu sofri muito com isso. É tanto que você vê, eu sou brincalhão, brinco, abraço, os pessoal até estranham, o Alexandre é falta de carência, até a família às vezes fala, não, o Alexandre é carente, né? Porque eu não tive. E quando o filho não tem um carinho dos pais, ele vai procurar lá fora. E muitas vezes acaba caindo em mão de pessoas erradas. Então tem que tomar muito cuidado. Se você tem seu filho, brinca, abraça, dá cheiro, que nem eu chego a dar o cheiro nela, nas meninas. Aí eu chego em casa, mesmo cansado, arrebentado do dia, chego lá, brinco com as meninas, brinco com ela, faço aquela anarquia em casa, procuro ser carinhoso, aquele pai atencioso, que muitas vezes, hoje, aí fora a indústria, o comércio, né, em si, ela cobra muito da gente poder correr atrás do pão, uma melhora, de um conforto, mas muitas vezes a gente acaba deixando largando essa essência para trás, que é o amor, o carinho, o companheirismo, né? Às vezes o mundo cobra muito isso da gente. Casais, e outra coisa que eu acho que os casais têm que aprender, não levem celular para a cama. Celular dentro do quarto, você põe para carregar, desliga ele, deixa ele carregando, não leva para a cama. Atrapalha, né? E atrapalha muito. Demais, viu? Atrapalha, porque não tem tempo de conversar, né? O marido e a mulher. Às vezes eu cobro muito mais dela, né? Que ela tem um lado pastoral que ela vive mais nas pessoas que ela conhece muito pastores, pastoras, né? Congresso. Então ela conversa, tem hora que deita na cama, tá com o celular ali. Diz, amor, vamos conversar. Tá, amor, vou dar um tempinho aqui. Só que quando você já está cansado, você acaba pegando sono. E não conversaram, não teve relacionamento, não tem, aí teve acaba conversa. atrapalhando um pouco. Mas ela está se disciplinando, ela está aprendendo muito com isso. Bem, Alexandre e Pastora Lu, pastor Alexandre e Pastor Lu, eu queria que a Pastora Lu olhasse ali para a câmera e deixasse os contatos dela, se alguém quiser palestra para casais, né, palestra para como evitar que o filho senta no travesseiro e sufoca o outro. Como é que... Oh, meu Deus. Ciúme. Não pega isso não, gente. É ciúme. É ciúme de irmãos. Eu vou deixar o telefone do meu esposo, porque como eu troquei o meu agora, e eu não decorei o meu. O do meu esposo é 985-307688. Aí podem, né, mandar mensagem para ele que ele passa o meu contato. Amém? Nordestino! Liga quentinho. Diga quentinho! Isso. Deixa aí uma mensagem aí para os homens, aprender a tratar suas mulheres. Sim, verdade. Cabra macho. Cabra macho. Cabra tem que ser macho, batalhador. Você sabe que esse negócio de macho, uma vez eu dei uma resposta de uma senhora, que ela pôs eu para carregar muito peso. Aí uns negócios pesados, aí ela tá assim, você não é macho não, senhor? Eu falei, não, macho é cachorro, cavalo, boi, eu sou homem. Ah, entendi. É mais pro lado, assim, né, mais rústico, né, o pessoal, esse lado, mas, né. E o que eu tenho para dar um conselho para os homens, né, que continue, né, fazendo a vontade de Deus primeiramente. Amém. Porque a palavra de Deus fala que nós temos que amar nossa esposa como a nós mesmos, né? Como Cristo amou. Como Cristo amou a igreja. Então a gente temos que ter esse propósito, em correr atrás do pão do dia a dia, mas nunca deixando a essência do amor. Porque a palavra de Deus fala que o maior dom é o dom do amor. Porque você sem o dom do amor, vai ser impossível você ver a Deus, né? Chegar ao Senhor. Porque Deus, Ele é amor. E é justiça também, porque se nós agirmos com injustiça, será cobrado em nossas vidas. Então essa mensagem que eu deixo, seja um pai trabalhador, carinhoso, atencioso, né? Nunca deixando de buscar, primeiramente, sabedoria da parte de Deus para seguir na caminhada. Porque não é fácil, mas também não é difícil. Bem, a história aqui é verdadeira. Eu conheço o casal e sei da idoneidade deles. Eu acho que você que está aí na sua casa aí hoje, que é casado, marido, mulher, principalmente o marido. Marido, nós temos que ouvir mesmo e observar o que está acontecendo aí nos nossos lados. Nós somos responsáveis por essa casa, nós temos que saber o que está acontecendo com a esposa, o que está acontecendo com os filhos. E aí, esposa, você vê que passar dificuldade com o marido não mata ninguém. Aqui é uma mulher que passou a dificuldade com o seu marido e aumentou o amor. Então, a história da gente fica por aí, com essa história linda desse casal. E até o próximo programa, se Deus quiser. Amém.